E basicamente você já sabe que eu estou investindo já vai fazer mais de 6 anos e estou mostrando aqui para vocês com detalhes os meus pensamentos e também meus retornos, minhas vitórias e derrotas com os investimentos. E a grande pergunta que surgiu nos comentários é: por que eu não paro de investir em fundo imobiliário? Valeu a pena você estar investindo? Você está pensando em parar de investir em fundo imobiliário? E é disso que nós vamos estar falando hoje. Vou mostrar aqui para vocês com detalhes quanto que foi o meu retorno com os fundos imobiliários comparando com as ações. Ah, mas isso é uma comparação injusta. Sim, é injusta, os dois são focados para investimento a longo prazo, porém eles têm características diferentes e que isso vão ficar bem claro, tá? Principalmente quando eu começar a mostrar aqui para vocês os dados. Cara, se você ver hoje aqui, olha, na minha carteira, você vai perceber bem que cerca de 37% está em fundo imobiliário e tem cerca de 46% em ações. Lembrando que boa parte das minhas ações caíram muito nesse mês. Então é por isso que eu ainda tô com um resultado um pouquinho menor, tá? Eu tava até mais, e minhas ações caíram ali coisa de mais de 5 a 6 mil reais somente essa semana. Mas vamos lá, faz parte. O primeiro ponto tá a minha estratégia. Por que eu invisto e como que eu invisto? Basicamente as ações que eu vou estar mostrando aqui para vocês são ações básicas, tá? Você vai ver o que? Tô comprando muito Itaúsa, cara, Itaúsa é muito barato, tá tendo muito lucro, então tô tendo ali um bom retorno com ela, inclusive eu fiquei muito tempo negativo com ela, mas ainda assim, cara, Banco do Brasil Seguridades, isso daqui, olha, eu tava com um lucro nele, tá, de mais de 3 mil reais, e eu simplesmente perdi todo o lucro que eu tinha e ainda mais, tá? Então eu devo estar com o retorno dele um pouquinho ali positivo, tá? Por conta dos dividendos, mas mesmo assim, Banco Brasil Seguridades, Sanepar, Taesa, tá? Então, no geral, todas as empresas que eu invisto em ações são focadas para dividendos. Tem um pouquinho de valorização ali, vai 50% Banco Brasil Seguridades. Banco do Brasil também estava com um lucro absurdo ali, Sanepar, Klabin, sim, mas a maior parte das ações são focadas nos dividendos. E o porquê que eu estou falando isso? Porque os meus fundos imobiliários, eles também, querendo ou não, são focados em dividendos. Porém, você vai ver aqui, olha, que mesmo esse ano, antes dessa semana, né, que essa semana agora começou a cair tudo, eu tava com uma alta ali do IFIX, olha, de 20% no ano, tá, cara? 20% no ano era muito. E mesmo assim, eu tô negativo na maioria dos fundos imobiliários, como IRDM11, muito negativo, a LZR11 negativo, a XPRG11 negativo, a FHI. Cara, ó, tem dois fundos imobiliários que eu tô positivo. E são pouquinha coisa, como no BTRG11 e também um pouquinho aqui, ó, você vê que é no caso do HGR11. O grande ponto é do que, cara, fundo imobiliário, querendo ou não, você vai sempre sofrer muito, mas muito com ali a parte de renda fixa, tá? Então, basicamente, o movimento que vai estar fazendo é o quê? Cara, teve aumento da Selic, ó, a Selic subiu aqui, os fundos imobiliários no geral vai afundar. E isso você vê muito na minha carteira. Por quê? Cara, eu tô perdendo muito dinheiro com fundo imobiliário. Então, mesmo subindo muito esse ano, ainda fico bastante no negativo. Agora, a minha parte de resultado sempre foi muito voltada para dividendos. Você vai ver o quê? Cara, anualmente meus dividendos vêm crescendo, tá? Querendo ou não. Mensalmente, ali, os meses que dá esse pico aqui, ó, por exemplo, no mês 3 aqui, que eu acabei recebendo R$ 2.300 de dividendo, foi por conta das ações, como Banco do Brasil Seguridades e Itaúsa e Banco do Brasil. Então, quando as empresas pagam ali, que elas não pagam mensalmente, dá esse pico de dividendo tão alto. Então, no geral, tá ficando hoje em dia numa média ali de R$ 1.000. Tem mês que é 1.003, 1.100 ali, esse mês 6 aqui deve ficar um pouquinho menos, aqui na casa de 980, 990, mas cara, no geral tá na casa de 1K. Cheguei, demorei, mas cheguei. Só que a questão do retorno, cara, olha isso aqui chega a ser surpreendente. Por quê? Com minhas ações, tá, que eu tô considerando aqui desde 2019, basicamente eu tenho mais de 92% de retorno. Isso daqui tava para mais aqui, ó, de 100% de retorno, tá? Você pegar ver aqui, ó, tava na casa de 105, 106% com as ações de retorno. Porém, os fundos imobiliários eu tenho um retorno de apenas 30%. Então, estou perdendo para o CDI, estou perdendo para o Bovespa. Os fundos imobiliários simplesmente estão perdendo para todos. Teve alguns momentos aqui, tá? Que o fundo imobiliário chegou a ganhar um pouquinho ali desses outros caras, mas no geral, cara, fundo imobiliário tá sendo muito ruim o retorno para mim. Então não tenho o que eu esconder aqui para vocês.
estou investindo já vai fazer vários anos, assino casa de análise. A maioria desses fundos aqui que você viu, acabei comprando na época por conta de recomendação de casa de análise, mas mesmo assim, o meu maior retorno veio de ação e muito provavelmente é o que acaba acontecendo. Tem um velhinho aí que vocês já conhecem, tá? Que é o Bars, que ele tem uma estratégia muito interessante que é na parte de investimento, e ele pega e fala, cara, eu invisto em ações porque além do potencial gigantesco de pagar dividendo, elas também se valorizam muito. E é isso que acaba acontecendo. Com as ações ali, eu tenho um excelente ali dividendo? Tenho um bom dividendo. A maioria sempre pagando ali na casa de 4 a 6% tranquilamente. Porém, a parte de valorização acaba subindo a minha carteira lá em cima. Então, essa parte de valorização de ação vale muito a pena. Agora, qual que eu vou começar a investir mais ali? Muito provavelmente vai ser na parte ali de ações e fundos imobiliários. Por quê? Por mais que as ações tenham dado um retorno melhor, eu gosto também ali dos fundos imobiliários, porque eles trazem essa renda mensal, olha, que você está vendo, que mensalmente os dividendos conseguem dar um giro maior na minha carteira, principalmente agora que está tendo parte de tributação, está tendo um monte de coisa acontecendo, com essa renda mensal entrando para mim, e eu consigo aportar independente do meu salário. É só reinvestir meus dividendos que mesmo assim o meu patrimônio vai continuar crescendo. E alguma hora isso aqui vai se estabilizar, alguma hora a Selic vai ter que cair e quando cair a gente aproveita quem está plantando agora. Então pelo menos é isso que acontece. Então, valeu a pena eu estar investindo em fundo imobiliário e ações até esse momento? Valeu. O retorno de fundo imobiliário até esse momento foi horrível, mas mesmo assim, no geral, olha, quando você vê a carteira consolidada, tá? Nos últimos 12 meses, eu tô perdendo aqui um pouquinho, tá? Eu tô com 9,57, só que desde o início, tá? Por conta de ser uma carteira consolidada, eu tô com 71%, quase 72%, contra o Bovespa, CDI e dólar. Então, no geral, vale mais a pena você ter uma carteira consolidada ali com vários tipos de investimento do que apenas um. Então é isso aí. Comenta aqui pra gente o que vocês acham que vale mais a pena, ação ou fundo imobiliário.